Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tech for All. E hoje nós vamos responder questões do concurso de 2021 da Serpro, a prova que foi focada para o cargo de analista em ciência de dados, que no concurso de 2023 cai nos tópicos avançados. Então, vamos lá, as questões que nós vamos resolver aqui são basicamente duas e questões relacionadas a banco de dados. Na descrição do vídeo, nós teremos o link para vocês acessarem a prova e poderem fazer download da prova e do gabarito e conferir tudo que está sendo explicado neste vídeo. Então, aqui é a prova de 2021, foco em ciência de dados. Tá? O link para a prova, o gabarito, as alterações que ocorreram, o edital, e nós vamos responder esta questão aqui. Envolve o conteúdo de banco de dados. Aqui nós temos uma modelagem conceitual estendida e nós vamos responder este pedaço da prova aqui, tá? Que equivale às questões 108 e 109. No vídeo seguinte, a gente vai responder a estas questões, tá? Por enquanto, nós vamos fazer só do modelo conceitual. Por que separado? Ah, pura e simplesmente porque vídeo muito longo não é visto até o fim. Se você gostou, já vou pedir no início, curta, compartilhe, divulgue e acha que esse canal agrega valor. Curta, compartilhe, ajude-nos a crescer. Estamos felizes por chegar em 51 boa ideia inscritos no canal. Cada celebração é importante. Vamos agora para a apresentação. Então, aqui nós temos só as questões que nós responderemos no vídeo de hoje. Então, ela é uma questão voltada com a área de conhecimento em banco de dados. E não, o assunto aqui está errado, porque eu copiei e colei do anterior. Não é no SQL aqui. Nós temos o banco de dados aqui é relacional e nós vamos. Qual o assunto? Modelagem conceitual estendida. O que é a modelagem conceitual estendida? Antes de ler as asserções para a correção da questão, nós vamos olhar para o próprio modelo que está aqui. Então, eu vou usar a canetinha para rabiscar. O que que nós temos aqui? Nós temos um modelo conceitual de dados, um diagrama entidade relacionamento. O que que é diagrama? O diagrama porque eu tenho o modelo, um modelo entidade relacionamento organizado por losango, onde esse losango representa uma entidade que depois virará uma tabela no modelo lógico relacional, os losangos representando os relacionamentos. Então, aqui, entidade, entidade. Aqui eu tenho relacionamento, que é o losango. E os atributos, eles podem ser representados tanto no formato de elipse, quanto nessa bolinha, onde a bolinha pintadinha, preenchida, é um atributo identificador, são os atributos, tá? O atributo ou é a bolinha ou é a elipse, tá? Se ele for todo pintado, ele é um atributo identificador. Se ele for sem estar preenchido, ele é um atributo simples. Bom, no modelo, quando eu disse modelo estendido, quando eu tenho a figura de um triângulo, significa que esse modelo conceitual, ele é um modelo estendido, que para nós em banco de dados é quando eu uso o conceito de herança. Então, eu tenho
empregado como entidade genérica e a extensão desse empregado, ou seja, as especializações deste empregado são secretária, motorista e engenheiro. Igual na concepção de orientação objetos, na análise orientada a objetos. Tá? Porque como que eu raciocino aqui? Empregado, a secretária é um tipo de empregado, motorista é um tipo de empregado, é um tipo de engenheiro, tá? O engenheiro é um tipo de empregado. Da mesma forma que o empregado, ele pode ser secretária, pode exercer a função de secretária, motorista ou engenheiro. O que que vai diferir? Na relação de herança, tá? O atributo e na modelagem, se a gente fosse aplicar as conversões para o modelo relacional, a chave primária, o atributo identificador, ele vai ser herdado pelos filhos, tá? E os filhos? Qual que é a característica? Os filhos, a secretária normalmente vai ter um atributo que, por exemplo, pode ser o número de línguas, de idiomas que ela fala. O motorista, qual que é o atributo que é exclusivo dele? A CNH, a carteira de habilitação. Da mesma forma que o engenheiro, ele precisa ter o CREA. Esse atributo diferenciador em cada filho, né, em cada entidade filha, é que vai diferenciar, vai ser a diferença no modelo. Daí, nos relacionamentos, empregado lota somente um departamento, cardinalidade mínima, cardinalidade máxima. Então, eu faço a leitura das cardinalidades no sentido do relacionamento. Então, o empregado lota no mínimo um, no máximo um departamento. Departamento é lotado por nenhum ou muitos empregados. Caminho de volta é 0N. É sempre no sentido do destino que eu coloco a cardinalidade. Tá? Então, aqui a gente tem o que é comumente um relacionamento 1 para N, ou N para 1, tá? Eu vou olhar para a relação como um todo, tá? Quando eu olho individualmente, eu tenho mínima e máxima do sentido do destino do relacionamento. Bom, tenho relacionamentos N para N, que é o caso aqui de domínio e de participação. E vamos à assertiva, à questão em si, tá? Para poder entender. Então, cada uma das próximas assertivas se refere à transição do modelo precedente para o modelo relacional, ou seja, o que ele chama de modelo precedente aqui é o modelo conceitual dos dados. Tá? A assertiva, a primeira assertiva, no modelo resultante da relação 1, deverá ser transformadas em 3 tabelas associativas que liguem empregado a cada uma de suas especializações. Assertiva 2. No modelo resultante da relação 2, indica que na transformação deverá haver uma fusão entre as entidades empregado e departamento, pois cardinalidades 1 para 1 devem ser normalizadas desta forma. Assertiva 3. No modelo resultante, é opcional a criação de uma tabela para suprir a regra de cardinalidade da relação 3, pois participação não possui chave própria A respeito dessas assertivas, vamos analisar a de número 108, que diz o quê? A assertiva tá aqui, A assertiva 2 é errada e a 3 é correta, pois em ambos os casos aplica-se a regra da
normalização na primeira forma normal. Então, vamos ao conceito de formas normais que eu não falei na hora de explicar o modelo. A forma normal é a modelagem voltada, vamos dizer assim, de uma forma simplória, à otimização de um banco de dados relacional. Tá? E a forma normal zero são os dados como eles estão, sem tratamento, sem estabelecer relações, como eu coletei, como eu puxei na origem, tá? Inclusive pode ser os próprios requisitos descritos, tá bom? A gente poderia chamar de zero. A primeira forma normal, ela diz na regra geral que elimina a ambiguidade de linhas, tá ok? Basicamente, isso a gente vai precisar responder para confirmar se essa asserção, se a questão 108, que diz a 108 está correta ou está errada. Porém, essa questão exige bastante atenção e é bem chatinha, porque ela associa as suas, a sua asserção a outras duas asserções foi o que foi lido anteriormente, tá? Assertiva 2 é errada. Vamos ver se a assertiva 2 é errada. No modelo resultante da relação 2, qual que é a relação 2? A relação 2 é empregado, lota departamento, departamento é lotado por empregado, tá? Empregado lota no mínimo um, no máximo um departamento, o departamento é lotado por nenhum ou vários empregados, tá? Então, nós temos uma relação 1 para N, indica que a transformação deverá haver uma fusão entre as entidades empregados e departamento, pois as cardinalidades 1 para 1 devem ser normalizadas dessa forma. Esta asserção, ela está correta. Ela está correta. Ela não é uma assertiva errada. Por quê? Quando eu tenho uma relação 1 para N, uma das pontas eu tenho uma cardinalidade mínima e máxima 1 para 1, o que que acontece? Eu posso optar na transformação em fundir as duas tabelas. Eu posso optar, bem como eu posso também deixá-las separadas, tá? Mas ela não é uma assertiva errada, ela não foi falado nenhum absurdo, tá? Indo nos conceitos de modelagem mesmo. Bom, a 3 é correta. Vamos ver se a 3 é correta. No modelo resultante, é opcional a criação de uma tabela para suprir a regra de cardinalidade da relação 3. A relação 3, tá. Tá. A asserção 3, ela é incorreta, tá? Porque o que que ela fala? No modo, não é opcional, é obrigatório. Por que é obrigatório? Ó, eu tenho N para N. Esse relacionamento vai virar tabela. Não é opcional a criação de uma tabela, é obrigatório, tá? Porque senão eu vou ter duplicidade dos dados no momento dessa transformação. Logo, a 108 ela é uma asserção que ela está errada, tá? Principalmente porque ela diz que a 3 é correta. Quando a gente tem uma associação, um relacionamento, onde está meu ponteirinho? N para N nas duas extremidades. Todo relacionamento N para N gera tabela. Então, quando ele diz que a 3 é correta porque é opcional, não é opcional, é obrigatório. Vocês podem pegar o BR modelo, desenhar, fazer o mesmo desenho e pedir, ó, clicar com o botão direito na parte vazia e mandar converter para o modelo lógico.
ele vai criar uma tabela de participação aqui, tá ok? Então, vamos à próxima questão, a de número 109, que também está se referindo a este modelo. A assertiva 1 está correta, pois modelos relacionais não possuem herança. Ah, eu acabei de explicar quando eu fiz a explicação em que estava só o modelo, que nós, quando a gente trabalha no modelo estendido, nós temos relação de herança, tá? O modelo estendido, ele é uma representação de herança. Então, esta asserção também está errada. E eu já tinha explicado antes o porquê, tá ok? E aí, este conteúdo agregou? Fez a diferença para você? Você achou útil? Se é útil para você, pode ser útil para outras pessoas. Então, curta, compartilhe e ajude-nos a